Olá, amigos, a paz do Senhor, seu irmão Ailton Mendonça, mais uma vez com vocês. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre escatologia. Estamos falando da semana de número 70 de Daniel. Vamos falar, inclusive no último vídeo, teve um pequeno corte, mas eu quero relembrar você de onde nós paramos. Inicialmente eu estava ali explicando a saída do cativeiro babilônico e a reconstrução dos muros de Jerusalém por Neemias. A seguir, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e a semana 69 ela começa quando Jesus é crucificado, a sua morte, ressurreição e a destruição de Jerusalém no ano 70 pelo general Tito. Então são esses fatos, esses sinais que iniciou a semana de número 69 na escatologia bíblica. Então hoje nós vamos dar continuidade sobre os sinais, que são diferentes dos princípios de dores. O princípio de dores é a grande tribulação, e também nós iremos falar posteriormente sobre isso. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 28. Nós estamos falando sobre os sinais, perfeito? Joel 2, 28 diz: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Essa passagem bíblica está falando sobre o derramamento do Espírito Santo. É um sinal, perfeito? Jesus, ele após a sua ressurreição, ele ficou durante 40 dias aqui com os seus discípulos e prometeu, olha, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de todo o poder. Está lá em Lucas 24, 49. E no 50º dia após a sua morte e ressurreição, veio o que nós vamos ler agora em Atos dos Apóstolos, do capítulo 2, no versículo 1, que assim diz a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Então você veja só, isso aqui é cumprimento daquilo que nós acabamos de ler em Joel 2, 28 e 29, os sinais. Então se cumpriu nesse dia. Então vamos ver aqui também em Atos 2, no versículo 16 e 18, o cumprimento dessa profecia, quando Pedro começa a fazer a sua primeira pregação. Atos 2,16. Mas o que ocorre é que, nos dias por intermédio do profeta, o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Esse é um sinal, o derramamento, a promessa, derramamento do Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo, o revestimento de poder, porque nós sabemos que no Antigo Testamento o Espírito Santo era derramado, mas era por situações específicas, na unção de reis, profetas, sacerdotes, e conforme até no início do ministério do Senhor Jesus. Então, no Antigo Testamento era transitório, era uma promessa, inclusive o profeta Joel profetizou sobre isso, e se cumpriu aqui em Atos, e se cumpre em nossos dias, o derramamento do Espírito Santo, o revestimento de poder, os dons ministeriais, os dons espirituais. Então, tudo isso aqui está relacionado com os sinais. Então, vamos adiantar mais um pouquinho, aqui também, voltando no livro do profeta Joel, porque ainda vai se cumprir uma profecia. Então nós vamos ver aqui, Joel 2:30. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumo.
o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, assim como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Esse trecho fala sobre grande tribulação. Esse trecho ainda não se cumpriu. E eu quero que você acompanhe comigo aqui, para você não perder esse fio da meada. Nós vamos ver aqui em Atos 2, 19, a partir do versículo 19, que diz assim, ó: mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo, né? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então você vê, o que nós lemos lá em Joel 2, né, do 28 em diante, ainda não aconteceu. Isso é grande tribulação. E Pedro fala sobre isso aqui. Então essa profecia aqui, de Atos 2, a partir do versículo 16, ainda não se cumpriu. Tá? Que aí é princípio de dores. Tá? Eu quero que vocês comecem a diferenciar o que são os sinais, né? E o que são princípio de dores. Então aqui está falando sobre grande tribulação, que daqui a pouquinho eu vou entrar nos próximos vídeos, eu vou falar especificamente sobre grande tribulação. Então você veja só, Mateus 24, versículo 29, para você ter uma ideia, para você não perder essa ligação, porque o Novo Testamento não vive sem o Velho Testamento e o Velho não vive, né, sem o Novo. Então a gente vai ver aqui Mateus 24, 29, deixa eu ver se é isso aqui só para confirmar, é isso mesmo. Mateus 24, 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua claridade e as estrelas cairão do firmamento, né? E os poderes dos céus serão abalados. Então você vê, Joel falou, profetizou, Pedro falou, Atos 2,16, e Jesus já havia falado em Mateus 24 que os sinais da sua vinda. Então a diferença entre sinais e princípio de dores. Então estou falando aqui de sinais e estou colocando já alguns textos à frente sobre grande tribulação. Então que você não perca aí o fio da meada. Então nós vamos acompanhar mais à frente aqui em Apocalipse, no capítulo 6, 12. Aqui já não são os sinais, tá? Aí já é princípio de dores. Então vamos lá. Apocalipse no capítulo 6, tá? No versículo 12, que diz assim: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de cinza, a lua como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Então aqui é grande tribulação, é princípio de dores. Então hoje eu quero que fique bem claro os sinais. Quais são os sinais? Derramamento do Espírito Santo, né? As profecias, os velhos sonharão, os jovens profetizarão, o derramamento de poder, sinais. Se cumpriu e está se cumprindo. Perfeito? Mas aí a gente fica muito preocupado. Mas a volta de Jesus, quando é que vai ser? Esses sinais já estão aí acontecendo, é vacina, é o 666. Não, nada disso. Existe uma cronologia, eu quero lembrar você. Existe uma cronologia bíblica. Então nós vamos aqui em Mateus 24, no versículo 36. Você acompanha aqui comigo. Muita gente fala assim, mas já ouvi falar várias vezes que Jesus ia voltar, né? Outros segmentos aí, outras seitas também já marcaram a volta de Jesus e nunca aconteceu. Eu sempre ouço falar sobre isso. Então eu quero aqui desmistificar algo com você. Então veja só. Mateus capítulo 24, no versículo 36, diz a palavra do Senhor: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. No ministério de Jesus, tudo que ele falava,
o que ele pregava, as parábolas, era segundo aquilo que o Pai lhe concedia que falasse. Ok? O verbo, né, se tornou carne e habitou entre nós. Jesus é Deus, mas existia ali, né, uma obediência. Então você imagina se naquele período Jesus fala assim, eu vou voltar dia tal, o alvoroço que seria, né? É a mesma coisa, o ladrão, a gente se precavém, pô, se o ladrão, a gente soubesse o dia que o ladrão tentaria invadir a nossa casa, como é que, né? Então a gente tem que estar o quê? Vigilantes. Então Jesus não marcou a sua data da sua hora para quando ia voltar, né? E muita gente está falhando nessas profecias falsas. Então quero te dizer, quando Jesus fala sobre isso, não foi concedido a ele falar, correto? Não é que ele não sabia, não foi concedido. Agora, quando Jesus aparece ressurreto aos apóstolos, né, conforme nós vamos ver aqui em Mateus, no capítulo 28, né, que é um versículo muito conhecido, que é chamado também sobre a grande comissão, né? Quando ele fala aqui, olha, 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, quando Jesus morreu, ressuscitou, todo o seu poder, toda a sua eternidade, toda a sua onipotência, onisciência, todos os seus atributos foram restituídos em poder e glória. Então, hoje ele sabe a volta dele, só ele sabe. Agora, como já foi dito anteriormente, se esses dias da grande tribulação não fossem abreviados, os escolhidos seriam enganados. O inimigo ele tem usado de artimanha, né, situações bíblicas tentando antecipar e confundir a mente do povo. Então esse estudo, se você pegar desde o início, né, eu estou falando sobre os sinais, as 70 semanas de Daniel, semana 69 está se cumprindo, os fatos aconteceram. Se a gente pegar lá Daniel 9:27 vai falar o aparecimento do anticristo, ele ainda não apareceu. O falso profeta também não apareceu. Tem muita besta por aí, como eu sempre falo, né? Falando muita besteira, tá? Mas que você tenha paz no teu coração, analise o texto bíblico, confronte. Eu não sou o dono da verdade, eu estou falando aqui segundo o que a Bíblia escreveu, está aqui escrito. Então eu creio nessa palavra. Então eu aguardo. Isso é independente de pré-tribulacionismo, meso, pós-tribulacionismo, calvinismo, arminianismo. Eu não estou falando sobre isso, estou falando da palavra de Deus, segundo o entendimento que o Espírito Santo tem me dado. E tem me incomodado nesses dias que eu tenho visto muitos vídeos que não tem nada a ver sobre escatologia, sobre grande tribulação. É uma grande perturbação que está acontecendo. Então que você continue conosco aqui nesse estudo bíblico, esse acompanhamento. Nos próximos vídeos eu já vou falar sobre grande tribulação, princípio de dores, né? Os 7 eventos escatológicos do Apocalipse. Eu vou falar para você, começar com um arrebatamento, vai começar com as bodas do Cordeiro, vamos começar com a entrega de galardão, tribunal de Cristo. Eu vou explicar para você que tribunal de Cristo é diferente do grande trono branco. Tribunal de Cristo é recompensa, é galardão. Aí o terceiro evento é a volta de Jesus em glória. Vou pegar o texto bíblico concernente a essa questão. Logo a seguir, o que vai acontecer? Julgamento das nações, né? O falso profeta, o anticristo vão ser lançados no inferno, né? Depois do julgamento das nações vem o que? O milênio, é o quinto evento. Jesus reina durante 1000 anos aqui na terra, o reino milenar do Senhor Jesus. A terra será restaurada, o que era antes lá do pecado, né? O que aconteceu lá com o primeiro casal no Jardim do Éden. No sexto evento, juízo final, né? Jesus vence mais uma vez Satanás, né? Então o que acontece? O grande trono branco, a igreja não passa pelo grande trono branco. Grande trono branco é condenação, onde os livros serão abertos. Se o nome não estiver lá, já era. Inferno, lago de fogo, é a segunda morte. E o sétimo evento é a descida da Nova Jerusalém, né? Então, e o estado eterno. Então, isso aqui é um resumo dos 7 eventos escatológicos em ordem cronológica do Apocalipse. Então nós vamos entrar fundo no texto bíblico nos próximos vídeos. Então, se você nos acompanhou até aqui, deixe o seu comentário, deixe o like, compartilhe, deixe sua pergunta aqui nos comentários, nós vamos aqui esclarecendo para você
Compartilhe esse vídeo com seu amigo, com seus colegas, com seus irmãos na congregação. É importante, tá bom? Tem meu telefone, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo. E que Deus te abençoe, que o Espírito Santo venha falar melhor no teu coração, abrir o teu entendimento, e que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo, se for a vontade de Deus.